Pode começar, Rafael? Bom dia. Gente, bom dia a todos e a todas. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado ao pessoal também que está assistindo lá. Meu nome é Fernando Nogueira, eu sou coordenador de Inovação em Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. E hoje é muito alegria, a gente está fazendo a 6ª edição do Diálogo Smith, que é, enfim, esse evento que a gente faz para criar realmente esse diálogo entre as práticas da Secretaria e também, enfim, do mercado, da sociedade, de outras áreas de governo. E eu estou muito contente hoje da gente estar com esse tema de inovação aberta corporativa, como é que essa prática, essa ideia pode inspirar as práticas do setor público. E para isso a gente trouxe, então, 2 convidados muito especiais, o Rodrigo Segurado e a Ana Guerrini, que vão falar com a gente daqui a pouquinho. O secretário Daniel Arenberg, infelizmente, pediu desculpa, não pode estar aqui, acabou preso na prefeitura, numa reunião com os prefeitos regionais, mas, enfim, ele agradece também a todo mundo e aos 2 pela presença, tá? E, como sempre, agradecer o pessoal do Mobilab também, que recebe a gente tão bem aqui nesse espaço muito legal, também o próprio espaço em si, muito inspirador, tá bom? Então, sem mais delongas, eu queria apresentar o Rodrigo, que vai conversar com a gente agora sobre isso. Ele é sócio fundador e CEO da Cirrus Management Consulting, uma boutique nacional de consultoria especializada em estratégia, inovação e gestão corporativa. Ele foi executivo de empresas internacionais de consultoria como Arthur Andersen, Solving International, palestrante convidado da Empresa, Centro de Inovação e Empreendedorismo do Easy Business School São Paulo, associado ao IESE Business School, University of Navarra da Espanha, e professor do MBA executivo em gestão de negócio e economia criativa da SPM para a gestão do ecossistema da inovação. Tá bom? Então, obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Eu gostaria só de reforçar que a minha experiência é no setor privado. Há 22 anos a gente tenta colaborar com as empresas privadas de diversos setores com estratégia corporativa, gestão e inovação. Então, eu vou dizer o que está acontecendo no mundo corporativo do ponto de vista de inovação para que a gente possa fazer o espelho aqui na iniciativa pública para ver o que é possível incorporar. Eu cheguei a apresentar isso? Então, aqui estão os principais segmentos de atuação e experiências que a gente teve. E bastante com transporte aeroportuário, metroferroviário, rodoviário. A gente teve contato também com algumas entidades de classe e algumas empresas do governo, como os Correios, por exemplo. Enfim. Eu trouxe um vídeo de 1 minuto só para colocar o tema na mesa. Se a gente puder reproduzir o filme, por favor. In free trade, but I believe more in smart trade. We're going to make great deals with other countries. We're going to bring jobs back. The next wave of economic dislocations won't come from overseas. It will come from the relentless pace of automation that makes a lot of good middle-class jobs obsolete. Bom, a conclusão que a gente chegou, depois de estudar um pouco esse tema, é de que 2 virtudes nos restarão, a criatividade e o relacionamento, principalmente. Bom, a gente observa o movimento de inovação em 4 grandes movimentos. Os gênios inovadores, desde Leonardo da Vinci a Elon Musk, pessoas que individualmente causaram grandes transformações no mundo. O segundo movimento, de centros de pesquisa e desenvolvimento das grandes empresas, com muita gente pensando só nisso. O terceiro movimento, como capitalistas de riscos, startups, que geograficamente, em polos geográficos, uniram universidades, capital intensivo, criatividade, inovação e tecnologia, e que deram origem a empresas como essas. E esse movimento se proliferou no mundo todo, e ele ocorre simultaneamente, gerando a nova economia, com startups, programas de aceleração e capital de risco investido em novos negócios.
Então é um fenômeno global. A startup, como a gente sabe, é uma empresa, organização temporária, desenhada para pesquisar um replicável e escalável novo modelo de negócio, é a melhor definição que a gente entende do Steve Blank de Stanford, e grandes empresas nasceram desse modelo de startups. A startup, ela nasce e ela se transforma numa empresa. As pessoas ainda dizem, a gente ouve muito dizer que as empresas ainda são startups. Não, a startup se transforma numa empresa. Algumas startups que hoje valem bilhões de dólares, existem há muito pouco tempo, outras que não existiam há 5 anos atrás. E elas têm tipologia, né? As baratas, coelho, dragão e unicórnio, eu não vou entrar no detalhe, mas existem tipologias de startups. Só para dizer que a unicórnio é de valor de mercado acima de $1 bi, não necessariamente retornando o capital investido. E essa quantidade de startups acima de $1 bi no mundo de 2011 a 2016, ou seja, uma quantidade muito grande de startups com alta capacidade de escala e transformação da economia. Essas startups que se transformaram em grandes empresas continuam seu modelo de negócio e investimentos em novas startups como forma de redesenhar o seu modelo de negócio e de se transformar. Esse é o portfólio dessas 4 grandes empresas do ponto de vista de inovação, são as 4 maiores. O Google decidiu ter um contato 360 graus com empresas e pessoas, digital, é o portfólio do Google. Então a gente está na economia da data economy, né? A transformação, a extração e aproveitamento dos dados. Essa é a nova era econômica que a gente está vivendo. Então a corporação estabelecida privada, ela está sendo incomodada por ágeis e novas. E a gente observa ao longo do tempo exemplos que a gente já está acostumado a observar de empresas estabelecidas que foram transformadas por novas disruptivas. Schumpeter observou esse fenômeno ao longo do tempo e a onda de inovação e de transformação ocorre cada vez mais em menos tempo, de intervalos de 60 anos para intervalos de 30 anos. O tempo médio das empresas privadas passou de 60 na década de 60 para 15 anos em média, ou 10 anos de vida. Ou elas são cindidas, fundidas, ou elas são fechadas. Então não dá para pensar em planejamento estratégico uma empresa privada hoje se não for para o curto prazo. 1 ano, 2 anos. Ou seja, ela precisa se transformar. Metade das empresas, das 500 maiores do mundo, desapareceram do mapa de 2000 a 2016, em função do digital. Metade das 500 maiores empresas do mundo desapareceram do mapa de 2000 a 2016 em função do digital. O que ocorre? A empresa tem tecnologia, a tecnologia se aproxima do negócio, até que a gente tenha o TI bimodal, né, a existência de 2 plataformas tecnológicas simultâneas, competindo com os negócios que estão surgindo hoje, que são digitalmente nativos. Mas o que é o digital no final das contas? É tudo aquilo que está na ponta do nosso dedo, que se transforma em alguma coisa. Na nossa compreensão, o digital é uma coisa nova, a inovação, orientada por uma necessidade mercadológica não atendida, suportada por tecnologia. Isso é digital. E nas empresas, essas funções e posições estão sendo estruturadas dessa forma. As empresas que estão avançadas em inovação têm o executivo de digital e o executivo de inovação. Nas empresas que estão iniciando, digital e inovação estão na mesma pasta. Então a grande corporação passou a namorar as startups como forma dela se reinventar, para mudar essa tendência. Só que ela não tem tempo, porque a transformação está ocorrendo muito rapidamente. Um exemplo de 2 gigantes do comércio, do varejo, por exemplo, Walmart e Amazon. O Walmart é 482 bi de dólar de faturamento por ano, a Amazon é 107 bi por ano. Ou seja, o Walmart é 4 vezes o tamanho da Amazon. Mas a Amazon é 100% digital e e-commerce. E o Walmart é 3% e-commerce. Então ela compra a Jet, que é uma startup de e-commerce, para tentar reverter. Mas o valor de mercado das 2 empresas, das ações das 2 empresas, é absolutamente oposto. E aí a Amazon investe em varejo físico e depois ela compra a Whole Foods, que seria um supermercado premium de produtos de qualidade. E o fenômeno que a gente observou aqui, para dar esse exemplo no Brasil, foi de uma empresa que fez o que um grande banco não conseguiu fazer internamente. E agora esse banco compra aquela iniciativa para ele não perder esse movimento do mercado. Então, o que a gente acredita, e aqui vem a minha mensagem sobre como que o poder público poderia se aproveitar da inovação aberta. A gente acredita num programa corporativo de inovação estruturado que passa primeiro pela cultura de inovação, ou seja, aculturar a população da prefeitura sobre inovação.
O segundo é aproveitar todas as iniciativas internas de inovação que a Prefeitura tem, que é uma quantidade grande, que poderia estar sendo melhor aproveitada. E na terceira, plugar a corporação, seja pública ou privada, ou setorial, na inovação aberta. Nessa sequência e com essa proporção de impacto. Nós estruturamos esse programa em 4 pilares, né, para responder qual é a estratégia de inovação da Prefeitura ou da empresa, quais os objetivos estratégicos de cada tipo de inovação, como ativar cada movimento sincronizado entre cultura, inovação interna e aberta, e quais técnicas e métodos empregar em cultura de inovação, em inovação interna e inovação aberta. E você tem que ter um processo e organização para isso, um modelo de investimento e um modelo de governança. Para isso funcionar. Ou seja, a gente precisa criar esteira produtiva em escala, seja no poder público ou no privado, para a inovação ser incorporada pela companhia e ela se transformar. Sobre inovação aberta, é um tema introduzido em 2003, de aproveitar o cérebro de fora. A Kellogg University diz que a gente não pode pensar em inovar só com a nossa equipe interna, porque a gente precisa aumentar o número de ideias, aumentar a velocidade de inovação e aumentar a qualidade do resultado da inovação. E como nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, por que a gente acha que só 170 mil funcionários públicos da Prefeitura vão ter as melhores ideias? Não. A gente tem que aproveitar as ideias de fora. Bom, então para isso a empresa ou a corporação, o órgão público precisa criar um Benjamin para plugar a corporação com o mundo externo, para fazer a inovação aberta. Esses são exemplos de empresas por setor que têm programas de inovação aberta estruturadas no Brasil. Não está exaustivo, a cada dia nova empresa entra nessa perspectiva. E o ecossistema de inovação da corporação está se desenvolvendo. A corporação tem a sua estrutura atual, ela tem que fazer uma camada de inovação para poder se conectar com o ecossistema de inovação. Nós nos colocamos na perspectiva de mapear o ecossistema de inovação brasileiro. A gente pôde identificar fomento governamental, aceleradoras, Open Space Hub, incubadoras e universidades, associações, educação, mídia, eventos e marketplace, venture builder, capital anjo, capital semente, venture capital e corporate venture capital. Esse é o ecossistema brasileiro que está se transformando em alta velocidade. Como que o órgão público ou a entidade privada pode se conectar com o ecossistema para se desenvolver? Então, algumas associações foram feitas e desenvolvidas, ou seja, os tubos e conexões do ecossistema de inovação têm parcerias e alianças entre órgãos públicos, privados e empresas focadas nisso. O capital, dependendo do valor do cheque do investimento, está organizado por empresas que têm capital para investir. Essa apresentação vai ficar com vocês, não? Sim. E a gente tem aqui várias alternativas de fazer inovação aberta. A co-criação, exemplo da Visa com o laboratório de Open Innovation de colaboração deles, Co-Creation Center. Posso fazer o crowdworking, crowdsourcing, exemplos de empresas que estão se organizando no mundo para oferecer mão de obra, tecnologia, serviços para inovação aberta, ou seja, um novo ecossistema começa a se estruturar. O Corporate Venture Capital, que é a união do Venture Capital com o Corporate Venture Capital, que é um investimento corporativo focado em startups estratégicas para o desenvolvimento da organização. Empresas que organizaram braços de Corporate Venture Capital no mundo, estruturados. A coluna cinza é o total de Venture Capital, capital de risco, está preocupado só com o investimento especulativo aqui. E o vermelho é o Corporate Venture Capital, que está crescendo a proporção. Hoje, 26% de todo o capital de risco do mundo já vem da corporação, investimentos em novas startups, do que só simplesmente investidores focados no investimento de risco. Três vezes, em média, o melhor aproveitamento da performance do capital investido seja feito pela corporação do que Venture Capital. Ou seja, o aumento da receita, rentabilidade, retorno do capital investido, do investimento feito pela corporação é 3 vezes melhor do que simplesmente o capital especulativo focado em novos negócios. O dinheiro pode vir do orçamento corporativo, pode vir de um fundo corporativo Venture Capital ou de fundo cotista Corporate Venture Capital. Esse é um exemplo de um fundo da Microsoft,
um fundo de venture capital com o gestor MSW, o administrador é o Bradesco, os cotistas são essas empresas, e as empresas investidas são as duas aceleradoras, a Aceleratec e a Acelera Partners, com tickets diferentes, mas são dois equipamentos que têm um radar grande de investimentos em startups a serviço dessas empresas, que fizeram isso de forma coletiva. O BNDES tem alguns pilares de fundos cotistas ou multicotistas para desenvolvimento de novos negócios e startups. O que a gente acredita? Que a prefeitura pode, já tem a sua estratégia de desenvolvimento do seu plano de metas, ela pode traduzir o seu plano de metas numa estratégia de inovação, ela pode ligar o radar para saber o que tem de inovação sobre esse assunto, selecionar as melhores oportunidades, investir, incubar, acelerar e aproveitar os ativos. É assim que as corporações privadas estão fazendo. Aqui tem uma quantidade de segmentos novos que estão surgindo em função da inovação. Se a gente clicar só em fintech, por exemplo, que é um segmento, a gente encontra no Brasil essa quantidade de novos negócios voltados a fintechs. Mas o nosso ponto é o seguinte, se a gente não tiver abelha rainha, ou seja, se nós não conseguirmos atrair para nós as melhores ideias, os melhores empreendimentos e os melhores empreendedores, elas vão para outro lugar. Ou para a empresa privada ou para o capital de risco. Então, eu tentei traduzir aqui as formas da gente buscar inovação fora. A gente pode buscar, cada bolinha dessa seria uma startup, as de melhor qualidade são as vermelhas, as de preta são média qualidade, baixa qualidade, e as brancas são as descartáveis. Então, tem uma grande quantidade de startups que eu posso buscar no varejo, no atacado ou no acesso exclusivo. Aqui estão os hackathons de startups, os eventos, os marketplaces, os fóruns, os programas de startups, os centros de desenvolvimento tecnológico das universidades, suporte técnicos e eventos. Aqui a gente, como se fosse caçar a borboleta na floresta com uma rede. Eu vou achar muita quantidade de startups com qualidade difusa. Se a gente vai para as aceleradoras, para os venture builders, a gente encontra melhor qualidade de startups. Se a gente vai para venture capital ou para ventures, a gente tem, nessa mesma proporção de risco e de investimento, menos startups, mas de melhor qualidade. E corporate consulting. E nós formulamos 4 formas de se relacionar com as startups, seja corporação pública ou privada. A primeira a gente chama de artesanal. A gente se conecta com o e-marketplace ou o marketplace de startups e vai buscar alguma alternativa que sirva para nós. A segunda a gente pode encomendar para uma venture, para uma empresa, uma seleção de oportunidades que sirvam à nossa necessidade, que a gente está chamando de tailor-made low profile. A quarta de aglutinação física, que é, por exemplo, o Cubo, o Google Campus, agora o do Bradesco, que é o Habitat. Essas organizações abrem na porta um equipamento onde as pessoas podem ir, se encontrar, onde o capital, o investimento, o empreendedor e as inovações estão acontecendo e as pessoas se encontram fisicamente. Posso buscar por ondas, eu vou abrir inscrições de startups por ondas e posso trazer ideias. Ou a cadeia, desenvolver em cadeia a inovação. O líder da cadeia de um setor dispara, por exemplo, o setor público, a prefeitura pode disparar em cadeia para diversos segmentos a sua necessidade e ela se organiza através de ofertas às soluções que a prefeitura precise. Ou em rede. Google e Apple, por exemplo, são exemplos de inovação em rede. E tem uma iniciativa de rede aqui interessante da prefeitura com as prefeituras. Então a gente está chamando aqui de interação básica, intermediária e avançada. E a relação de complexidade e efetividade dos modelos. Então o modelo 6 é o mais complexo, mas o mais efetivo. Exemplos, cada ponto desse é uma startup investida, por exemplo, na indústria farmacêutica. Cada ponto desse é uma indústria farmacêutica ainda, bancos de investimento, óleo e gás, indústria automotiva, mídia, produtos de consumo, enfim, fazendo corporate venture capital. A inovação em rede significa você conectar o ecossistema empresarial corporativo da sua organização com o ecossistema de inovação ao seu redor, que é o que você está citando. A prefeitura se conectando com todas as iniciativas de inovação das cidades da região metropolitana. Isso é inovação em rede. Você se conecta com todas as inovações que estão ocorrendo no seu ecossistema empresarial ou corporativo e se aproveita disso. Esse é o exemplo da inovação em rede da Apple. São 2.096 patentes, 1.891 inventores, se dedicando a 5.800 temas focados em inovação. E inovação em cadeia ocorre principalmente na manufatura, onde o líder da cadeia produtiva pede a sua necessidade e a cadeia produtiva oferece. Para concluir, eu não sei quanto tempo eu tenho, eu acho que eu coloquei o último chart dos 70, vocês nem perceberam, né?
Olha só, a gente organizou aqui um framework para a corporação pensar num programa corporativo de inovação aberta. Ela tem que pensar nos objetivos do programa de aceleração. Eu quero acessar talentos, eu quero influenciar a cultura, eu quero otimizar o negócio atual, eu quero criar novas linhas de negócio, eu quero revolucionar o modelo de negócio. Em modelos de financiamento, eu vou no orçamento corporativo, eu vou num fundo proprietário, eu vou num fundo multicotista. Nos tipos de inovação, evolutiva ou transformadora. No porte de investimento, o tamanho do cheque, quanto que eu quero investir. O estágio de maturação das startups que eu quero buscar. Ela já está no fim da linha ou ela está no MVP ou antes do MVP. O canal de captação das startups, no varejo, no atacado, no acesso exclusivo. E o modelo de atração, o artesanal, o tailor-made low profile, aglutinação, ondas ou cadeia, ou em rede. E o nível de risco de investimento, alto, médio ou baixo, e o tipo de startup-alvo que eu quero buscar, barata, coelho, dragão ou unicórnio. Na hora que a gente define e liga os pontos, a gente tem a estratégia de inovação aberta da corporação privada ou pública, e assim você consegue avançar. E a nossa mensagem de que a inovação para a empresa privada, que a gente tem dito, é inovar de forma colaborativa, a partir de um ecossistema empresarial aberto, voltado às soluções dos problemas sociais, econômicos e coletivos, e não só os empresariais. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Realmente uma aula, hein? 70 slides em 20 minutos, mas realmente com muito conteúdo. E claro que depois quem quiser ver em detalhes, slides, todas as questões, etc. Não só a gente vai ter o tempo aqui para algumas perguntas, mas também vai poder depois compartilhar os slides com o pessoal. Obrigado, então, por essa primeira palestra. E agora a gente vai ter, na sequência, agora uma experiência muito mais a fundo, digamos assim, né, a partir da experiência da Ana Guerrini, que já trabalhou aqui na Prefeitura, mas está atualmente na 99. Ela é formada em Economia pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Estudos Latino-Americanos na Universidade de Oxford e doutorado em Sociedade da Informação e do Conhecimento pela Universidade Oberta de Catalunha. Desenvolveu trabalhos nos campos de processos participativos, transparência e uso das tecnologias e dados para tornar o planejamento urbano e políticas públicas mais democráticas e efetivas. Hoje é Head de Políticas Públicas da 99 e trabalha com organizações governamentais, sociedade civil e academia em iniciativas de transformação da mobilidade urbana. Tá bom? Então, Ana, por favor, muito obrigado por ter vindo. E a Ana trabalhou antes, não na SMIT, né, que ainda não existia, mas trabalhou numa das coordenações que hoje faz parte da SMIT. Então é quase um bem-vinda de volta a casa. Obrigado. Obrigada pelo convite. Esse aqui é o... Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer o convite. Eu acho que eu só tenho 10 slides, mas eu vou um pouquinho mais devagar. Eu não tenho essa habilidade. Precisa de muito treino para passar 75 slides em 20 minutos. É impressionante. Bom, mas eu queria, na verdade eu vim, a gente estava conversando um pouquinho, o meu background eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, trabalhei na Prefeitura do Rio de Janeiro, sempre com temas relacionados à tecnologia, à inovação, à participação, enfim. E trabalhei também, aí segui um pouquinho carreira acadêmica, também voltada para esses temas, e depois fui trabalhar em consultoria, e desde março eu estou na 99, trabalhando com políticas públicas, tentando formar um pouco a área. O que é muito divertido trabalhar numa startup, porque as coisas não estão formadas, né? A gente viu aqui alguns exemplos de grandes empresas, o Google, que agora tem uma super rede, trabalha com outras startups, mas começou pequeno também. Então, trabalhar numa startup é muito, muito interessante, porque tem muito espaço para fazer muita coisa e, ao mesmo tempo, é confuso, né? Então, eu comecei em março e parece que já foram 5 anos, mais ou menos. É muito cansativo. A gente, assim, para formar a área, para convencer as pessoas, é muito rápido. Eu vou explicar por que eu estou falando disso, por que essa área.
Por outro lado, como não tem uma formação, não tem estrutura, não tem uma base, eu reporto normalmente direto para o CEO ou para o diretor, enfim, mas tem muita facilidade. Eu converso muito com os desenvolvedores, eu trabalho, é um trabalho parecido com o da prefeitura, na verdade, nesse sentido. Você conversa com todo mundo, tem uma interação com todo mundo. Eu lembro quando eu estava aqui na prefeitura, todo mundo que trabalhava de alguma forma com tecnologia e inovação se conhecia, não importava muito bem a secretaria. Bom, vou falar um pouquinho da 99, agora falando de experiências um pouco, para aproveitar que o Rodrigo já falou tudo de conteúdo, de teoria, não, maravilhoso. Eu vou falar um pouquinho da nossa experiência de trabalhar com inovação aberta dentro da 99, que é uma startup e naturalmente se relaciona com outras startups e com todos esses ecossistemas, mas da minha parte que é trabalhar com o poder público, vindo do poder público, estando numa startup e trabalhando com o poder público. E o que a gente gostaria de fazer, as dificuldades que a gente tem encontrado. Então eu vivi as dificuldades aqui, vivia dificuldades em outras prefeituras também, e como consultora. E agora eu estou vendo nas empresas como é que funciona se relacionar com o poder público. Então eu vou contar, e tentando fazer inovação, tentando inovar. Então eu vou contar um pouco e talvez trazer algumas luzes de como a gente conseguiria trabalhar junto, ou empresas de modo geral, ou como a prefeitura conseguiria trabalhar com startups, né, com o que tem de mais inovador acontecendo no Brasil e fora. Bom, só falando um pouquinho da 99, a 99 foi criada em 2012 por três empreendedores, dois mais maluquinhos, o Paulo Veras, que já era presidente da Endeavor, eu não sei se vocês já ouviram falar nele, já tinha outros empreendimentos. Se uniram esses dois aqui, o Ariel e o Renato. O Ariel viu um aplicativo, estava morando na Alemanha, ou estava viajando na Alemanha, viu um aplicativo para chamar táxi e falou, caramba, a gente precisa fazer isso. Faz só 5 anos. Parece, hoje, faz 5 anos que a gente ligava para a cooperativa de táxi. E a gente vê hoje o que está acontecendo, toda a revolução no transporte, na mobilidade, e o que o celular... Bom, o iPhone existe só há 10, né? E hoje a gente não consegue viver sem smartphone. Vocês provavelmente usaram a 99 a primeira vez como sendo só táxi. Faz 1 ano, mais ou menos, que a gente tem o POP também, que é a categoria de carro particular. E aí, mais para frente, nos próximos anos, muito provavelmente, a gente vai ter outros serviços, porque a gente se enxerga como uma plataforma de mobilidade, né? Hoje a 99 eu diria que a maior, ou uma das maiores, uma das poucas, ainda não, enfim, uma das maiores startups brasileiras. Eu diria que é uma das pouquíssimas unicórnios, ou seja, que vale mais de $1 milhão. Bom, por que eu estou aqui e por que eu trabalho? É a segunda vez que eu venho aqui na semana. Né? Não é coincidência, mas a gente tem trabalhado bastante junto com prefeituras, especificamente o Mobilab, tem tudo a ver. Por que eu estou aqui? Por que a 99 tem uma área de políticas públicas e pesquisa? Eu sou economista de formação, eu faço bastante pesquisa sobre mobilidade hoje, tenho uma equipe que faz pesquisa sobre mobilidade para entender o que a gente pode trazer de melhor como empresa, como startup, para trazer um transporte mais seguro, mais barato e mais eficiente. Só alguns dados. O paulistano gasta mais ou menos 1 mês e meio no trânsito, segundo a última pesquisa acho que da Rede Nossa São Paulo. Isso é uma loucura, né? 1 mês e meio no trânsito. Além disso, é super caro o transporte. Se a gente for pensar que... Isso aqui são dados do IBGE. 20% da nossa renda é gasta com transporte. Se a gente comparar, mesmo pegando o transporte público, aqui eu estou falando de transporte público e privado, mas se a gente pegar só transporte público, hoje São Paulo e Rio e Belo Horizonte, o transporte público, a tarifa, se a gente fizer 2 viagens por dia, equivale a 16% a 17% do salário mínimo. Se a gente pegar uma cidade como Tóquio, como Paris, como Londres, isso equivale a 4%, 5% do salário mínimo.
O transporte é muito caro no Brasil, não são só os 20 centavos, mas são também, né? É muito caro, é muito ineficiente, a gente sabe de tudo isso. Além de tudo, a gente sabe que é perigoso, a gente tem ouvido muitos casos de assédio, aplicativo, etc., mas esse não é o maior problema. O maior problema, na verdade, são os acidentes de trânsito no transporte. Morre uma guerra por ano, né? São dados super alarmantes, é a principal causa de morte entre os mais jovens. Entre 18 e 29 anos, se não me engano, é a principal causa de morte. Então, a gente se entende não só como aplicativo de mobilidade, mas a gente gostaria de fazer... A gente faz parte de um ecossistema. O sistema de mobilidade não é só privado, não é só público, e a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade. E é por isso que a gente acha que tem que trabalhar junto, trabalhar com o setor público, fazer integração de modais, trabalhar em políticas de mobilidade, inovar para fazer com que se torne mais barato, mais seguro e mais eficiente, né? É por isso que a gente tem essa área na 99. Mas você fala assim, mas isso é caridade? Isso é responsabilidade social? Eu estou na área de responsabilidade social com outro nome? O que é isso? Não. A 99 realmente acredita que se a gente melhora o trânsito, é bom para o negócio também, né? A gente gostaria que não tivesse congestionamento. Seria o mundo ideal, é o mundo ideal para todo mundo, para quem anda de transporte público, para quem vai fazer integração, vai fazer a última perna com carro, com táxi, enfim. Então, por isso que a gente trabalha, tem uma área de inovação para trabalhar com sociedade civil e com o governo, para pensar em soluções inovadoras de transporte. É difícil de convencer, começa por aí, a gente começa por aí, é difícil de convencer o poder público de que a gente tem uma preocupação genuína de melhorar a mobilidade das pessoas, que isso é bom para todo mundo e que é bom para o negócio. O próprio negócio que a gente tem, e isso é a primeira explicação que a gente dá para as pessoas e tenta convencer as pessoas, é que o próprio negócio tira carro da rua. Se a gente for pensar que todos os carros que a gente usa, quem tem carro próprio aqui? Quem vende carro para o trabalho? Aqui no centro menos, né? Aqui no centro menos. Mas quando eu falo isso em outros lugares, assim, metade das pessoas que estão me ouvindo tem carro próprio e vieram de carro próprio, provavelmente sozinhos no carro. 25% da área construída de São Paulo é dedicada a estacionamentos. Isso é uma loucura, né? Essas áreas deveriam ser para jardim, para lazer, para as pessoas andarem, para muitas outras coisas que não estacionamento. Além disso, a gente fez uma pesquisa pesquisa da origem e destino do metrô, a gente usou os microdados dessa pesquisa e viu que mais de 40% dessas viagens de carro tem menos de 2,5 km. Então, além das pessoas ocuparem espaço na rua, elas usam o carro realmente para ir na padaria, né? A maior parte dessas viagens são muito curtas. Mesmo para ir para o trabalho, a viagem média de São Paulo é de 5 km, da região metropolitana de São Paulo. 5 km. É muito, muito pouco. Essas viagens poderiam ser feitas, sim, por transporte público, as mais curtas por bicicleta, a pé, mas por que não por carro compartilhado ou por veículos compartilhados, né? Que por demanda, não necessariamente ônibus das mesmas... Porque os ônibus, metrôs, eles chegam até determinado ponto. Por que não fazer essas últimas pernas e primeiras pernas com outros tipos de transporte? Por demanda, por exemplo, ou bicicleta, ou a pé e assim por diante. Muita gente deixa de usar o transporte público pela falta de comodidade, porque não consegue chegar no metrô, porque, enfim, mora a uma distância maior do metrô ou do ponto de ônibus. Então, começa por aí, né? Eu acho que a gente tem uma função de passar essa mensagem para as pessoas deixarem de ter carro próprio, não comprarem mais carro. E é claro que é complicado você passar essa mensagem quando você tem todo o incentivo de compra, ou teve uma política de incentivo de compra de carro, né? E tem muita gente que depende dessa indústria para viver, né?
né? Mas isso, vocês devem estar vendo notícias de carros autônomos e estou falando de automação. Isso vai chegar no Brasil, talvez não tão cedo, mas vai chegar no Brasil. Então, a gente tem que começar a pensar no transporte como serviço e não como propriedade. A gente vai pagar por solução de transporte. Então, o ideal seria que a gente tivesse uma integração, pegasse já existem uns embriões disso, tipo Citymapper, não sei se vocês já usaram, que te indica a rota completa e de integração de modais. Né? Para isso, para ter esse tipo de coisa, o que a gente precisa? A gente precisa começar a dialogar. Né? As empresas que trabalham com transporte, que não são ligadas ao poder público, precisam começar a trabalhar juntos, para começar a pensar nesse tipo de inovação. Como é que a gente integra esses modais? Né? Bom, eu queria mostrar um pouquinho do que a gente tem falado com algumas prefeituras e feito algumas coisas com o poder público. E mostrar um pouco das dificuldades que a gente tem e como a gente está tentando achar formas de trabalhar que sejam legais, que é super importante, e que, ao mesmo tempo, sejam colaborativas, que a gente consiga construir juntos soluções para transporte, para mobilidade. Bom, só para começar com um dado interessante, das nossas viagens, 22% das nossas viagens já começam ou terminam em torno de estações de metrô. Então, mesmo que a gente não esteja fazendo essa conversa, esse diálogo com o poder público, não só 99, mas os outros aplicativos de transporte, isso já está acontecendo. As pessoas já estão fazendo essas integrações, já estão inovando na forma como elas se locomovem, né? Fazendo muitas vezes, eu moro perto do metrô da Vila Madalena, é super comum ter aquela fila gigante de carros, as pessoas deixam outras pessoas, sua família, seus filhos, companheiros, companheiras, para ir no metrô e dali seguir para o trabalho. Isso já era super, super comum. O que a gente está vendo é que isso está acontecendo já em outras estações de metrô, que não a Vila Madalena, que as pessoas têm um poder aquisitivo mais alto. Né? As pessoas já estão usando o carro compartilhado para chegar no transporte público e para sair do transporte público. Então, o que a gente já está fazendo? Isso daqui é uma parceria que a gente fez, eu vou explicar esses dois mapinhas aqui. É uma parceria com o metrô do Rio, e aí foi uma parceria que o metrô do Rio emitiu um cartão. Existe já ainda esse cartão, é uma campanha que vai durar até o ano que vem. É um cartão que tem 5 viagens de metrô e 5 descontos da 99, para 5 descontos de R$4 em corridas da 99. Não é uma integração perfeita, mas já é um início de integração de modais, aquele embrião para se integrar modal. Não tem nada de muito tecnológico aqui. Na verdade, você vira o cartãozinho, coloca aquele número no aplicativo da 99 e aquilo te dá um desconto, enfim, no limite até de 5 corridas. Né? Essa daqui é a estação Jardim Oceânico, é a última estação da Barra. Né? É uma das estações mais recentes do Rio de Janeiro. E já dá para ver que as pessoas já fazem isso. Né? As pessoas já saem no metrô ou chegam no metrô nessa direção. Elas vão menos para onde já tem estação. Elas já estão fazendo essa última perna. Por que o metrô procurou a gente? Nem foi a gente que procurou o metrô. Porque o metrô está perdendo passageiro. Está perdendo passageiro por causa da crise econômica, enfim. Ou as pessoas que estão preocupadas com violência, não querem ir de metrô, moram aqui mais longe e não tem como chegar no metrô. Então, eles procuraram a gente para fazer essa parceria, para tentar trazer passageiro para o metrô. E a gente acha isso ótimo. Na verdade, a gente quer integrar, a gente quer trabalhar com o poder público. Onde é que a gente esbarra? Em outros casos, a gente esbarra para fazer esse tipo de parceria para outros casos. A Via 4 do metrô também nos procurou. A linha amarela do metrô. Essa aqui é a estação Butantã. Muita gente sai da estação Butantã e, como não está completa a linha amarela, né, também faz esse mesmo caminho. Então, vem para esse canto aqui. Ou vai para a USP. Né? E a gente eles também queriam fazer uma parceria, eles acham que tem um potencial de parceria aí. Qual que é a diferença? O metrô do Rio é uma empresa privada, então eles conseguem emitir o próprio cartão. Então a relação é muito mais fácil. A gente não esbarra em 8666 e outras questões. Como é que a gente conseguiria trabalhar junto?
né? E é isso que a gente está estudando com a Via 4 e outros. Como é que a gente consegue fazer uma campanha, como é que a gente consegue integrar modais. É difícil? É difícil. Quando eu chegasse na solução para isso, eu volto para contar para vocês. Eu acho, sim, que tem que ter um chamamento, tem que ter algum tipo de licitação. Licitação é complicado, mas algum tipo de legislação que permita fazer pilotos, que é o que falta no setor público. Eu sentia muita falta de fazer isso. No caso do metrô do Rio, vai durar 4 meses, então não é uma ação permanente. Então, a gente começar a pensar em pilotos, fazer pilotos com empresas, eu acho que pode ser um bom caminho. Depois eu vou dar um exemplo de São José logo em seguida. Ficou bem clarinho aqui, né? Bom, isso aqui é só para eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente pode fazer, não fazendo integração de modais, mas olhando para os nossos dados. Os dados da 99, a gente tem já a localização dos carros, né? Então, a gente está começando a fazer o quê? Análise de trânsito. E isso é muito útil para as prefeituras, né? A ACT, vocês podem me corrigir aqui, até pouco tempo atrás só usava binóculo para medir o trânsito. Hoje, se não me engano, tem alguns carros que têm GPS e conseguem medir. Mas, de modo geral, a CT, que é uma das... Enfim, a gente está falando da cidade de São Paulo, os lugares mais avançados, tem dificuldade para medir o trânsito. Eu acho que só consegue monitorar uma parte das vias, bem pequena. A gente tem dados constantes de muitas cidades, né, de tudo que está acontecendo nas cidades. Então, a gente criou um ranking, não está publicado ainda, mas um ranking de atraso de viagem, não diria de congestionamento, mas de quanto tempo demora, no horário de pico, viagens em relação ao que seria um ideal, né? Não digo a via totalmente livre, mas do que seria um ideal. Por que a gente fez isso? A gente acha que pode ajudar as prefeituras com isso. Isso aqui é só um exemplo, está bem clarinho aqui, né? Não saiu muito bom. Mas a gente consegue ver, isso aqui é o ranking das cidades, então, no horário de pico, em Recife, uma viagem normal demora 86% mais tempo do que uma viagem num free flow, que a gente chama, e assim por diante. Eu fiquei surpresa que Recife e Porto Alegre estão na frente de Rio de Janeiro e São Paulo, mas, de fato, eu vou com frequência para Porto Alegre e tem um trânsito pesado. Mas a gente também começou a dividir a cidade em grids, e agora a gente está trabalhando no nível de rua, olhando as ruas também, né? Olhando só num grid, é o tempo que demora. Isso aqui é tanto manhã e tarde, né? O tempo que demora para sair dessas regiões para ir para qualquer outro lugar. Então, por exemplo, essas regiões mais escuras aqui podem demorar de 67 a 336% a mais de tempo do que no horário normal, né? Então, a gente está começando a olhar para esses dados. Aí eu chego nas prefeituras e falo assim, olha, eu gostaria de dar esses dados para vocês, não posso aceitar. Não posso. Por que não pode? Por que a 99 e não outra empresa? Essa é a questão. Olhando do ponto de vista público, ainda que não tenha um valor especificado, não tenha uma venda e uma compra de produto, eu não estou vendendo isso daqui. A gente acha que pode trabalhar junto de fato. Mas ainda que não tenha uma venda, não tenha um valor monetário, as prefeituras deveriam fazer um chamamento para fazer um termo de cooperação, para outras empresas poderem participar também, se desejassem, e por que não? E é isso que eu queria mostrar para vocês. A gente está começando a falar com algumas prefeituras. A Prefeitura de Porto Alegre não saiu ainda, mas eles vão fazer um termo de cooperação para empresas que queiram mostrar dados ou dashboards. Como é que está meu tempo? Eu estou super... Tá bom. Está acabando. Que queiram mostrar dados ou construir dashboards relacionados a trânsito. Então, a gente, o Waze, o nosso principal competidor, se quiser colaborar com o governo. Enfim, outras empresas que mexem com trânsito, né? Que mexem com mobilidade. Por que não? Então, eles criaram um termo de cooperação. Para quê? Por que eles precisam disso? Porto Alegre é uma das poucas capitais que tem um centro de controle de semáforos. Acho que São Paulo não tem isso, né? Acho que é bastante manual, se eu me lembro bem.
Porto Alegre tem uma salinha que você senta e sabe tudo o que está acontecendo com os semáforos, mas eles não têm dados de trânsito. Acho que menos de 1/3 da frota de ônibus de Porto Alegre tem GPS. E esse é o máximo de dados que eles têm. Então, para eles é super importante ter dados de trânsito, eles precisam saber o que acontece no trânsito e o que está, enfim, a dinâmica do trânsito e como está mudando o trânsito ao longo do dia, ou mesmo padrões que mudam ao longo do ano por algum motivo, para poder fazer a revisão de tempos semafóricos, por exemplo. Né? Ou para mudar vias, ou para mudar rotas de ônibus. Então, essa é uma solução que eles encontraram. Eles vão publicar um termo de cooperação para que outras empresas que queiram participar com o fornecimento de dados. E a gente, obviamente, vai participar. Isso daqui é outra possibilidade. A gente foi para São José dos Campos, era outra lei que eu queria falar para vocês. Eu tentei trazer coisas práticas com que eu estou convivendo, e era um pouco que a gente está falando da parte de legislação, que é super complicada. A gente esteve em São José dos Campos, que por natureza tem a inovação, né? Tem o ITA, tem, enfim, Embraer, está tudo ali. Então, eles sempre buscam formas de trazer inovação para o poder público. Acho que em julho desse ano, eles publicaram uma lei de inovação que eu achei super interessante. A gente ainda não se credenciou, vai se credenciar essa semana, não sei se vocês conhecem. Eles ficaram super empolgados com o que a gente mostrou para eles. Isso daqui, por exemplo, eu já vou mostrar como é que a gente... como é que eu vou chegar na lei aí. Também mostrei esse mapa. Isso aqui é dispersão de corrida. Identificação de padrões. A gente pode fazer análise preditiva. Tem lugares que a gente sabe onde tem trânsito. A gente sabe. Mas tem lugares que começa a surgir um trânsito e a gente não sabe por quê. Ou lugares que deixa de ter trânsito, por algum motivo. E com os nossos dados a gente consegue fazer análise preditiva. E a gente começou a mostrar esses dados para eles. Isso daqui, por exemplo, é de madrugada. Como é que as pessoas se movimentam de madrugada, são hotspots. E eles estão super interessados em ter esses dados para fazer planejamento de evento à noite. Como é que eu planejo o trânsito quando tem eventos? Mas é a mesma situação. Bom, como é que a gente fornece esses dados para a Prefeitura de São José dos Campos? Lá eles têm uma lei de inovação. Essa lei de inovação é basicamente o seguinte: alguns de vocês que trabalham com tecnologia ou outras empresas, quando você faz uma licitação, né, André, você precisa de atestados, das empresas precisam fornecer atestados técnicos. E isso o que acontece quando você pede atestados técnicos das empresas? Somente participam das licitações aquelas que já trabalharam com grandes projetos em prefeituras e, no caso da Prefeitura de São Paulo, dificilmente um atestado poderá ser de uma empresa menor, porque tem que ter trabalhado numa empresa de porte como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Então, o que acontece? Somente as empresas maiores, já consolidadas, conseguem participar de licitações e fornecer produtos para as prefeituras, principalmente as grandes. Isso vocês já devem saber. São José quer inovar, então a prefeitura quer trabalhar com startups, quer trabalhar com o que tem de novo, quer trabalhar com 99, por exemplo. O que eles fizeram? Uma lei que permite que você se credencie para oferecer um produto para a prefeitura, tem um comitê de avaliação, durante um tempo aquele produto é avaliado, e aí sim a prefeitura dá um certificado ou não de que aquilo é bom e útil para a prefeitura, sem ônus para ninguém. A partir daí, essa empresa terá um certificado e poderá participar de qualquer outra licitação. Então é muito bacana, porque é um piloto, né? Então essas empresas as menores podem fazer pilotos. Acho que, se não me engano, São José dos Campos está trabalhando com a Sertrel e com dados do Google Maps com semáforo dinâmico, né, que tem sensores, enfim, está dentro dessa lei, porque também não... Como é que você faz uma licitação de uma coisa que não existe e que nenhuma empresa está fazendo ainda, né? Então, eles fizeram um piloto e está funcionando bem, e aí vamos ver o que acontece. É super jovem essa lei, é de julho, mas acho que é uma coisa para vocês olharem. E a gente vai se credenciar. Finalmente, para terminar, eu queria mostrar só alguns dados aqui.
o secretário Aveleda, na semana passada, fez um chamamento, a gente já estava trabalhando com isso, né, mas um chamamento a várias empresas para a questão de segurança viária, para ajudar a pensar em planos de segurança viária, ou seja, para diminuir os acidentes. É difícil não olhar para essa lista, né? Para ajudar, que empresas ajudem a pensar em soluções, em planos, para diminuir o número de acidentes nas vias, ou por uso de celular, ou por direção embriagada. O que a gente pode ajudar? A gente tem dados de madrugada, de tudo que acontece de madrugada, absolutamente tudo que acontece. Para onde as pessoas estão indo e de onde elas estão chamando o carro. Essas pessoas que estão chamando a 99 estão fazendo certo, elas estão bebendo e chamando um carro. Mas, muito provavelmente, isso é uma proxy, é uma aproximação de onde as pessoas estão bebendo e dirigindo seu próprio carro também. Então, isso aqui, obviamente, é um JPEG, mas a gente tem mapa, a gente consegue ampliar. Você sabe exatamente quais são os bares, quais são os locais onde as pessoas estão chamando mais, e muitas vezes esses locais mudam. Claro, a gente sabe que na Augusta tem muita gente bebendo, mas tem outros lugares que a gente não sabe. Eu fiquei surpresa que apareceu o Al Janiá, que é um bar que o pessoal aqui do centro conhece, mas não é todo mundo que conhece. É um lugar que está bombando, assim, surge uma mancha. E outras, enfim, isso aqui é uma possibilidade, né? A gente consegue, então a gente já está construindo um dashboard, não só para São Paulo. Nem sei como eu vou apresentar isso aqui, porque acho que tem que aproveitar que houve esse chamamento. Mas, por exemplo, Porto Alegre está super interessado para ter para trabalhar com isso num programa de balada segura. A gente começou a construir isso conversando com a Prefeitura de Porto Alegre. E aí que está a colaboração. Se a gente não conversa, e óbvio, eu estava nas prefeituras também, a gente se sente acuado em conversar com empresas, né? A gente tem medo, porque tudo tem que estar muito bem amarrado, tem legislação para isso. Mas sem conversar também, a gente não consegue chegar em soluções assim. Esses são dados que estão lá e nunca ninguém usou. Então, são dados super simples que a gente pode compartilhar e já está construindo um dashboard e vai oferecer para as prefeituras poderem utilizar e fazer, enfim, fiscalização, prevenção. Para a gente também é bom, a gente pode fazer promoções aqui, né, em bares, enfim. Só para finalizar, o que eu achei super divertido, que não está nessa lista, eu acho, não está. Isso daqui é de pick-up, ou seja, quando as pessoas chamam. De desembarque, ou seja, as pessoas estão chegando na madrugada, entre as 2 e 5 da manhã, top 3 lugares Feirinha da Madrugada, Bar do Estadão e Love Story, a casa de todas as casas. Eu achava que, enfim, da última vez que eu fui no Love Story faz uns 20 anos, mas já fui. E super bacana, porque eu fiz a mesma coisa para o Rio de Janeiro, e lá de Doropóf também o Bar Cervantes, que também serve sanduíche de pernil, assim como o Bar do Estadão. E é isso que nos une. Bom, gente, obrigada, já falei demais, mas eu só queria trazer algumas questões mais práticas do dia a dia, de legislação, de como é que a gente consegue lidar com isso. O que eu tiver mais de exemplo, como a minha área é super, super recente, mas o que eu tiver mais de exemplo de como a gente conseguiu começar a trabalhar com o poder público em coisas inovadoras, eu trago para vocês, tá bom? Obrigada. Bom, obrigado aos dois, então, a Ana e ao Rodrigo. Eu achei que foram muito complementares as palestras, né? O Rodrigo com a visão mais geral, as questões teóricas, conceituais, e já mostrando como é que o ecossistema atua, e, claro, a Ana trazendo a visão muito especializada aí a partir da 99. Enfim, acho que foi muito complementar e muito legal. Enquanto eu convido os dois aqui, por favor, a sentar na frente para a gente participar agora do debate. Pode ir. Eu queria lembrar, a gente está com várias pessoas ouvindo, assistindo a gente, acompanhando pelo Facebook, e aí eu lembrando que o pessoal do Facebook também pode fazer perguntas, se quiser, a gente está ali com o moderador,
que ajuda a ir captando as perguntas, tá? Para a gente começar, eu queria saber, enfim, já meio que passou por isso nas falas, mas se vocês tivessem que dar um pouco dicas, assim, muito práticas de... Legal, a gente viu muita coisa que dá para fazer, mas talvez 3 ideias mais simples, diretas, de como que a gente poderia, talvez, começar incorporando, então, esses princípios de inovação aberta aqui na Prefeitura. Eu defendo a tese dos 3 pilares da cultura de inovação, ou seja, todas as áreas da Prefeitura deveriam ser aculturadas sobre esse tema. O segundo ponto é estruturar a inovação interna, tudo que tem de projetos de inovação interna, dar luz e foco para isso, ou seja, pavimentar essa estrada para que a burocracia tenha a oportunidade de ter uma pista lateral para criar o novo e não o atual modelo, porque não é fazendo do jeito que a gente sempre faz que a gente vai criar o novo, é fazendo diferente. Esse espaço, por exemplo, é uma prova disso. E aí se conectar com a inovação aberta, nessa sequência. Eu faria isso. Eu instalaria um programa corporativo de inovação da Prefeitura de São Paulo, plugado no plano de metas. Bom, acho que o principal, eu acho que espaços como esse, como o Moblab, como o Lab da Prodan, enfim, ou como o que está acontecendo na Secretaria de Educação, eu não sei se tem um nome específico, parte digital, isso. Para mim é o que tem de mais inovador. Eu acho que esses espaços que não são só físicos deveriam ser super fortalecidos. E eu acho que tem muita gente, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, tem muita coisa inovadora na Prefeitura, de modo geral. São 170 mil pessoas, tem muita coisa acontecendo, vocês sabem disso. Acho que tem uma parte de vocês aqui, vocês são gestores, né? Vocês sabem disso. Eu acho que tem que dar visibilidade para isso, né? E começar a trazer escala para essas iniciativas. Eu acho que tem muita coisa acontecendo. As experiências que eu tive em prefeituras, em governos e com as pessoas que eu falo e tenho falado ultimamente, é muita gente querendo inovar, muita gente. Acho que tem uma visão triste do que é um servidor público, de que não quer trabalhar, não está preocupado com melhorar, com inovar, com melhorar a vida das pessoas. Eu vejo totalmente o contrário. De modo geral, é o contrário, é a minha experiência. Eu só acho que falta estímulo, falta espaço, não só físico, mas ter, de fato, mais visibilidade. A outra coisa que eu acho que eu não tinha essa visão quando eu estava nas prefeituras é ter mais diálogo, principalmente com startup, principalmente com, não só aqui, não só no Moblab, não só de mobilidade. Tem que ter mais diálogo com gente jovem que talvez não tenha tanta experiência, mas tem ideias, né? E eu acho que falta um pouco essa interação. Mas eu acho que isso está acontecendo um pouquinho, né? Obrigado, gente. Quem tiver perguntas, só levantar a mão. A Natália vai passar ali com o... Por favor. Bom dia, Fábio aqui da Smith. Eu queria perguntar para o Rodrigo, agora tem um pouco mais de tempo, eu fiquei só curioso da tipologia das startups, especificamente falou de barata, fiquei imaginando o que seria uma startup barata. E para a Ana, eu queria perguntar um pouco, você falou de inovação, da parte jurídica como um empecilho, né, e de fato a gente tem visto isso como uma barreira. Queria só que você comentasse um pouquinho, se você conhece alguma experiência de inovação no setor público voltado para a inovação jurídica, né? E o Moblab é um exemplo, por exemplo, ele usou o regramento de concurso público, geralmente aplicado para a seleção de funcionários, para a seleção de startups. Então, eu acho que tem um espaço para inovação jurídica, queria que você comentasse. As startups baratas, elas são resilientes a guerras nucleares, elas são focadas em custo e resultado, então elas têm um valor muito próximo daquilo que elas estão conseguindo produzir hoje. As coelhos são as que são valoradas pelos próximos saltos de escala que ela vai dar. As dragão estão perto de 1 bi de valor de mercado, retornando o investimento ao capital. E as unicórnios, mais de 1 bi de valor de mercado, não retornando necessariamente o capital. Mas eu queria só avançar um pouco no campo da sua segunda pergunta, só para dizer o seguinte: talvez a Prefeitura pudesse ter uma parceria público-privada para criar o espaço
do investimento privado e público simultaneamente para a inovação, focado no seguinte aspecto: a cidade tem a escala que a inovação precisa, e essa escala vai se dar no município ou em outros mercados. E ela dar escala para uma coisa nova é dar legitimidade para um produto ou um serviço novo, como, por exemplo, o 99 ou outros serviços. Mas ela pode se aproveitar disso para resolver suas questões de atribuição. Eu ouvi dizer, por exemplo, que a burocracia ou a prefeitura ou o órgão público não tem competição, e a competição, então, não obriga ele a inovar e se reinventar, porque ele não precisa competir com mais ninguém, é só ele. Não, mas a gente está perdendo essa guerra da competição para a demanda que a gente não consegue atender. Esse é o competidor. E a gente precisa solucionar isso na mesma velocidade ou maior que a empresa privada, que está lutando com 2, 3 players competidores. Então, criar esse espaço onde o investimento privado possa vir junto com o público. Eu não sei qual é o arcabouço regulatório que deva regular isso, mas a cidade, como São Paulo ou as grandes cidades, não podem não fazer nada nesse sentido. Essa é uma boa iniciativa, mas equipamento como esse deveria ter da cidade inteira em todos os seus desafios estratégicos. Vou falar um pouco do que eu conheço. Eu não vou lembrar o nome, mas assim que eu lembrar, eu sei a experiência, mas quando eu lembrar, eu te passo o nome. Tem uma experiência, falando um pouquinho sobre a questão dos concursos, eu acho que esse é um dos caminhos. É claro que é frágil, mas é um dos caminhos. Tem uma iniciativa, se eu não me engano, na Inglaterra, que utiliza concurso para soluções. Ou seja, é uma hackathon estendida, no fundo. É uma coisa que eu acho que se pensou para o Lab Prodan, mas, na verdade, é concurso para solucionar entraves da administração pública. É um pouco na linha do que você falou. Como é que eu consigo trabalhar, como é que eu consigo inovar, como é que eu consigo fazer parceria com o setor privado de maneira legal. Né? Então, é um concurso para isso. Né? Então, não é uma hackathon de um dia, mas é para juristas sentarem e pensarem em como solucionar certas questões na educação, na saúde. Isso é da Inglaterra, eu vou lembrar do nome dessa iniciativa. É da Nesta, mas eu não lembro, é uma iniciativa específica, eu não lembro o nome, mas é da Nesta, exatamente. Na Inglaterra também, que eu acho que é o lugar onde vocês podem encontrar soluções mais inovadoras, também tem uma organização, que é um arranjo que é meio público, meio privado, mas eu acho que é um pouco parecido com o Mobilab, mas vale para tudo, que é o Tech City, né? Que tem um pouco essa vocação, não só voltado para a mobilidade, mas para tudo que tem de inovação na cidade. E aí se construiu, se não me engano, acho que fica em Shoreditch, que é o lugar onde está o Google Campus, é o lugar onde se construiu uma vida de tecnologia em torno disso, em torno da Tech City. Que é mais ou menos o papel que o Mobilab exerce aqui, mas para todas as empresas, tudo que está se pensando de inovação. Enfim, se eu lembrar de outras coisas, mas concurso talvez fosse acho que é um dos caminhos. Eu acabei de ter uma ideia aqui agora, você vai queimar roupa. Se a gente fizesse pegar um pedacinho da cidade qualquer e joga ali tudo que tem de possível num piloto, puxa, você teria uma vitrine real. Eu não sei se isso já foi feito ou não, eu acabei de pensar isso. A gente gostou, uma vez a gente estava num outro evento promovido também aqui em conjunto com a B3, né? E aí a gente gostou muito de uma expressão que um dos advogados usou do feriado normativo, né? Se desse para promover, olha, aqui só para experiência, só para esse piloto, pega essas leis aqui, deixa elas saírem de férias, a gente testa aqui tudo, depois volta, a gente vê os resultados, mas vamos ver como, ainda não conseguimos saber exatamente como viabilizar esse feriado, né? A gente tem mais perguntas, mais questões? Pois não. Bom dia, eu sou o Wilson, também lá de Smith. Parabéns pelas duas apresentações, pelo evento. Eu sempre visualizei essa barreira que existe entre o público e o privado e sempre achei isso muito nocivo e sempre fiquei imaginando, como mudar o arcabouço jurídico para isso, o que é que está faltando para fazer isso realmente sair do papel, né? Porque todo mundo fala, isso é legal, precisa ser assim, mas
às vezes a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. O governo federal, alguns anos atrás, ele fez alguns programas junto ao FINEP de fomento, que chamava subvenção econômica. E aí, entrando um pouco nas apresentações, por exemplo, a 99 seria uma daquelas pecinhas dentro daquela pirâmide que se mostrou. E a 99 oferece dados, que é uma parte do negócio dela. Seria possível, além da forma de concurso, ter vocês enxergam que seria possível? Vocês conhecem algum lugar do mundo que o poder público ele fomentou com subvenção econômica e depois ele virou sócio daquela iniciativa? A China, basicamente. Eu não conheço, eu não tenho tanta experiência assim. Eu realmente estive na China recentemente. Mas é complicado falar, assim, é um modelo de sociedade totalmente diferente, né? Mas é uma coisa interessante que é como independente do que a gente acha da China, nós ocidentais, quando você está lá é outra coisa, e tem uma coisa muito importante que é o Estado, a academia e o setor privado. Sim, tem um imbricamento aí, mas eles têm uma visão de nação. Tem uma coisa muito interessante e de desenvolvimento. Eu acho que isso falta, independente das parcerias, do que se torna sócio ou não, mas aí eu estou olhando, né, como é que a gente deveria encarar as coisas. Mas, de fato, na China as coisas se desenvolvem, é realmente impressionante, porque tem uma visão de que tem que se atingir, tem que se desenvolver, enfim. Mas eu não conheço situações mais específicas do nosso mundo. Eu me lembrei daquele naming rights. O naming rights era o direito do uso da marca que foi empregado nos estádios de futebol. Arena, Allianz. A iniciativa privada enxergou essa forma de gerar receita para os clubes. E algumas iniciativas, eu não sei se está exatamente onde nos Estados Unidos, eles fizeram naming rights de bairros, onde a iniciativa privada poderia resolver o problema da urbanização, da limpeza, etc., usando a marca dela, parques públicos, enfim. Essa união pode gerar receita para a prefeitura. Além de resolver o problema, ela pode gerar uma receita extraordinária. Mas é só colocar o legislativo junto para pensar no arcabouço regulatório. A inovação tem que ser feita aí. A gente estava implantando o metrô da Bahia pela CCR lá em Salvador, e quando o traçado do metrô foi apresentado para a cidade, as linhas de ônibus mudaram de lugar porque elas não queriam abastecer, elas iam perder receita. Então até que eles se entenderam, mas enfim, eu acho que essa união entre o poder público e o privado. Nós fizemos um projeto do setor de transporte de passageiros sobre trilhos com os 15 operadores de metrô e transportes, metrô e trens metropolitanos do Brasil. 15, metade público, metade privado. Na hora do almoço a gente deu uma lição de casa para eles assim: público, fale a melhor virtude do privado, privado faça o mesmo do público. Saiu a carta do planejamento estratégico do setor. O que o público pode fazer, o que o privado pode fazer, e combina, não tem ninguém conflitando ali. Cada um tem uma atribuição específica. Acho que colocar as pessoas para conversar, abrir o espaço para que esse entendimento ocorra, vai surgir a inovação regulatória necessária. Nesse sentido, também acho que só complementando, Wilson, aqui em São Paulo tem um PL de inovação que ainda está na Câmara, não sei, vamos dizer, qual a situação, se vai ser ou não aprovado, mas que traz a ideia, sim, de São Paulo ter um fundo para investir em iniciativas desse tipo, em startups. E talvez do meu conhecimento, acho que até o Felipe pode ajudar daqui a pouquinho, da nossa equipe, o mais próximo, talvez, que chega de um modelo interessante disso é o pessoal da Unicamp, né, uma universidade pública que tem, sim, já uma tradição muito grande de investir em empresas resultantes, né, dos alunos e dos professores, e que ao longo de 20, 30 anos conseguiu já gerar um belo ecossistema de inovação, de geração de emprego, geração de receita, mas ainda eu acho que é, infelizmente, muito mais exceção do que realidade no Brasil, né? Mas acho que eu queria pedir para o Felipe complementar também, depois a gente volta aqui. Eu acho que eles vão falar. Não, pode falar. Oi. Então, eu acho que nesse aspecto existem alguns programas que, de certa forma, vamos dizer, o governo ele entra como um
um articulador de risco dentro dos empreendimentos. Então, como exemplo, tem o Criatec 1, 2 e 3, que é um fundo do BNDES, do qual tem vários cotistas de outros fundos, mas o BNDES através desse fundo, ele corre o risco em cima de empreendimentos, especialmente riscos de risco tecnológico. Dentro do governo do estado também tem o próprio SP Ventures, que é uma parte do SP Desenvolve São Paulo, que justamente também aporta recursos, não é bem subvenção, né? Porque subvenção implica que, em teoria, você está dando dinheiro sem uma contrapartida de risco, mas seria um aporte de recursos em fases que geralmente alguns, vamos dizer, venture capitals não aportam, então eles entram em tipos específicos de empreendimento, especialmente de risco tecnológico. Então existe uma série de linhas potenciais, e nas universidades também, cada vez mais tem surgido e está correndo aí, se eu não me engano, no Senado, uma mudança para facilitar que institutos de pesquisa se tornem cotistas de empresas. Mas isso ainda existe um certo marco regulatório, mas é meio ainda uma zona cinzenta aí, mas agora tende-se a caminhar para esse lado, onde você vai poder constituir alguma coisa. Em Minas Gerais tem a Fundepar também, que é justamente um fundo do qual a UFMG tem uma certa ligação, então tem algumas questões aí que existem. Legal. Obrigado. Só complementar o seguinte, tem uma questão humana de comportamento na iniciativa privada e na pública que é igual. As pessoas não querem mudança. E a mudança que pode disruptar a sua situação, o seu emprego, a sua área, você vai afastar. Então, na empresa privada, se o movimento não é cultural e de intraempreendedorismo para depois fazer o aberto, ocorre a mesma coisa no público. Você não vai querer inovação porque ela vai mudar a sua realidade. Então, ou você é partícipe da construção do novo, ou você vai ser barreira para o novo entrar. Então, nas empresas privadas, quem são os que agem contra a inovação? O RH, o financeiro e o jurídico. Então, a gente oferece soluções que resolvem os problemas deles primeiro, para eles entenderem o benefício para poder jogar para a empresa. Então, a gente tem que tratar essa questão do comportamento humano nos dois ambientes, público e privado. Então, por isso que a cultura, o intraempreendedorismo primeiro, depois a inovação aberta. Legal. Ana, você queria comentar? Perdão. Não, eu lembrei de um exemplo e alguns aí olhando um pouco tentando escapar um pouco da questão regulatória. Eu acho que a gente tem feito um esforço, essa gestão também tem feito um esforço de se aproximar do setor privado. Mas eu vejo coisas bastante interessantes acontecendo em outros estados e outras cidades que talvez sejam mais estruturadas. Eu trabalhei como consultora para o governo de Goiás, eu não participei desse plano, mas eles já estão fazendo isso, que é um plano de desenvolvimento integrado de longo prazo para o estado de Goiás. Isso envolve governo, empresários e sociedade civil. E eles se reúnem, e tem uma consultoria que faz isso e está conduzindo esse processo. E é uma visão de longo prazo, uma visão de 20 anos que envolve indicadores e metas para os setores e trabalharem individualmente e conjuntamente para os mesmos objetivos. Eu acho esse modelo bastante interessante também. Bom, acho que a gente tem tempo para mais umas 2 perguntas, pois não? Eu tenho uma pergunta. Felipe, meu nome é Felipe, né? Sou da Smith e eu queria agradecer pela apresentação de ambos. E no caso é uma sobre assim mais um exercício de pensar em relação a novas plataformas tecnológicas, né? Eu queria entender como, especialmente a 99, vem pensando nessa questão dos veículos autônomos, que eu imagino que deve ser uma ruptura enorme no modelo de negócios atual e do qual vai influenciar ela daqui os próximos anos sem falar que também afeta a prefeitura diretamente em marco regulatório e outros elementos. Eu queria saber um pouco a sua opinião em relação a isso aí que vem surgindo, como a 99 olhando para essa questão. Acho que quando a gente olha para o que está acontecendo em relação a carros autônomos, se levantou. Em carros autônomos, a gente está vendo uma batalha aí, né? Então tem um grupo de empresas que está correndo para a questão do hardware, ou seja, de fazer o carro, e tem um grupo de empresas e de uniões de empresas, como a gente viu um pouco dos gráficos, infográficos aqui de redes, né? Que estão trabalhando mais na questão do software, né? Ambos dependem de dados.
né? Então, talvez será a primeira revolução relacionada à inteligência artificial de grande impacto, né? De impacto na sociedade. Talvez a primeira. Claro, tem muita coisa acontecendo já, mas assim, de grande impacto na sociedade, talvez seja a primeira. Na 99 a gente tem uma aposta, cada um fala um número de anos, de quando isso vai chegar no Brasil. Quando eu entrei, enfim, meu chefe falava assim, 10 anos. Agora ele não tem certeza, são 5, são 7, se são 15. A gente sabe que vai chegar, a gente tem certeza que vai chegar, isso é inevitável, eu acho que esse é o futuro talvez mais presente. Faz todo sentido para a mobilidade, a gente vai ter que repensar coisas muito sérias regulatórias e é por isso que a gente já está discutindo o transporte como um serviço, não como propriedade de carro. Essa é a questão, essa é a base de tudo. A ideia toda é que você tenha carros, não estou falando só carros, 4 pessoas, veículos autônomos que estejam aí super otimizados, com base em dados, e rotas com base em dados ao longo do dia, ao longo do mês, enfim, com as preferências das pessoas, e que seja muito fácil você pegar você não vai ter que se preocupar mais com transporte. Vai ser, como um dos fundadores, o Renato, fala assim, o nosso objetivo, não só como 99, mas como indústria, né, é que o transporte se torne transparente. Você não tenha mais que pensar. Quando você falei com alguém na China, ninguém te pergunta como. Foi por Skype, foi por telefone, foi por WhatsApp. No WhatsApp não. WeChat, foi... ninguém te pergunta mais. Talvez a China... Essa pergunta. Mas assim, é transparente falar com as pessoas, né? A informação e a comunicação já se tornaram transparentes. E a mesma coisa vai acontecer com o transporte. Então, a gente vai ter que repensar questões muito sérias sobre quem é dono do transporte e da mobilidade. Não vai mais ter dono, né? O transporte vai ser como um serviço e a gente vai ter que interagir. Público, privado, é um problema e uma solução de todos. Quando vai chegar é a pergunta do milhão, do bilhão, do trilhão, mas tem muita coisa ainda pela frente. Só complementar, a Rolls-Royce produz turbinas de avião. Ela aluga a turbina de avião para os aviões. Então a gente está voando, aquela turbina está sendo monitorada pela Rolls-Royce, ela está alugada para aquele avião, para aquela companhia aérea. E ele monitora quando que ela tem que ir para revisão. Então ela já está vendendo serviço de locação de turbina. Então, a indústria automotiva no mundo todo está comprando ações das empresas de mobilidade, do Uber, enfim. E os shopping centers, a terceira linha de receita do shopping center é estacionamento. Então, as áreas de embarque e desembarque estão crescendo, o estacionamento diminuindo. E se você comprar um escritório, um apartamento nos Estados Unidos, ele vai te dar ele não vai te entregar garagem, ele vai te dar dentro do contrato, X anos de utilização do Uber para você não ter garagem. Ou seja, o serviço está assumindo o papel Então, a cápsula física, que seria o carro para transportar as pessoas, seja lá no trem, no drone, no metrô, ela vai ser um ativo que vai ser interessante para alguma indústria, mas o volume vai cair muito disso e isso vai se transformar em serviço. Gente, temos alguma última pergunta? Quem mais gostaria de aproveitar? Só para informar, inclusive, nesse tópico aí dos veículos autônomos, a gente já acabou de criar, mês passado, o grupo de trabalho aqui da Prefeitura para se antecipar esse assunto. A gente sabe, também temos os nossos chutes e previsões, deve ser, no mínimo, sei lá, de forma ampla para daqui a 10 anos, mas o que a gente notou, e a gente tem participado de um grupo de discussão disso com outras cidades, inclusive, é que se a Prefeitura e os agentes públicos, né, também Estado e governo, não se prepararem para isso logo, esse é um debate que a gente tende a ser atropelado justamente pelas empresas e pelos inovadores, e depois a gente chega em condição muito mais difícil de influenciar esse debate, como as formas vão acontecer, e isso tem um impacto muito grande, inclusive, de novo, né, a questão dos concorrentes. Uma das principais previsões é que deve dificultar muito o financiamento do transporte público. Se a maioria das pessoas começa a usar muito mais transporte como serviço, quem está pagando pelas nossas soluções coletivas de transporte, né? Metrô, trem, ônibus, e daí, enfim, muda a equação geral das receitas da Prefeitura também, né? Um pequeno detalhe, mas talvez nem tão pequeno nesse ambiente aqui, né? Deve cair receita de multa, né?
tende a ser importante nas prefeituras, receita de multa, enfim. Então, só vendo aí um pouquinho como que a gente se prepara para esse futuro também, tá? Eu queria deixar, então, talvez, de vocês darem um último recado final, alguma mensagem, e agradecer realmente muito novamente de vocês terem vindo aqui. Coloquem as 170 mil pessoas para pensar numa forma nova de fazer, estimulando uma nova cultura e dando luz para o intraempreendedorismo, e criem o Plug e o Benjamin para se conectar com o mundo externo, para aproveitar o que tem lá fora, que a prefeitura pode se aproveitar e muito. Bom, eu acho que primeiro eu queria agradecer muito o convite. Como eu disse, eu venho muito para o MobLab, mas é sempre bom falar com públicos diferentes. Eu acho que tem uma preocupação, se vocês têm uma preocupação, eu tinha também, muito grande com a parte regulatória. Eu acho que não desistam, assim, não desistam, sério mesmo. Tem formas, não precisa acabar com esperar para acabar com a 8666. Tem formas de fazer, enfim, de inovar. Tem outras experiências acontecendo e eu acho que a gente tem que pesquisar outras formas em outras cidades, criar grupos de trabalho para pesquisar, e é super importante isso. Então não desistam, por favor. E assim, se quiserem conversar sobre inovação, mobilidade, eu venho para cá com frequência, estou super disponível, enfim, que eu puder ajudar. Obrigada. Obrigado.